Tu tem para cada um, Senhor, se cumpra na vida deles. Nós abençoamos, por certo, nós sabemos, Senhor, que Tu já tenhas abençoado os Teus filhinhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, antes de chamar o Fernando, vocês viram que o Fernando mandou uma mensagem no grupo. Senta um pouquinho. Sobre o nosso compromisso, né? Mensal que nós temos para pagar esse aluguel desse lugar aqui. E até o momento nós não chegamos nem perto disso. Nunca Deus nos desamparou e nem vai nos desamparar. Mas é preciso que traga a consciência de cada um o que é realmente servir a Deus, né? Eu sei que todos nós temos nossos compromissos, todos nós temos as nossas questões, mas nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa gratidão. E a nossa gratidão, muitas vezes, ela precisa ser expressa na forma de dar uma contribuição para a igreja. Existe o dízimo, existe a oferta e existe a primícia. Então você precisa entender que o dízimo, quando você entrega para o Senhor, está lá em Malaquias, você está repreendendo o devorador da sua vida. A oferta, quando você dá a oferta para o Senhor, você está atraindo a bênção do Senhor para a sua vida. E a primícia, quando você entrega, você está atraindo a honra do Senhor para você. Pastor, aqui não está cobrando nada de ninguém não, irmãos. Eu só estou te alertando para que o diabo não te roube a bênção que que Deus tem preparado para você. Porque muitas vezes a gente tem para outras coisas, mas para a casa do Senhor a gente retém. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que aquele que retém aquilo que não deveria reter, uma hora vai ser tirado. Deus, Ele fala na sua palavra da parábola do trabalhador, que um senhor entregou algumas moedas para os seus trabalhadores. Um entregou uma, outro entregou 5 e outro entregou 10. E ele foi e ele disse assim, ó, vocês têm que granjear. Granjear o que é? Aumentar aquilo que eu estou dando. Quando ele volta da sua viagem, ele começa a conversar com os seus servos. Aquele que ele tinha dado 10, conseguiu mais 10. E ele disse assim, bom e fiel servo. Você foi colocado sobre pouco, sobre muito eu vou te colocar. Aquele que tinha 5, conseguiu mais 5. Ele disse, bom e fiel servo. Sobre o pouco eu te coloquei, mas agora sobre o muito eu vou te colocar. Aquele que tinha 1, ficou com medo de perder a moedinha e guardou a moeda. O senhor dele disse para ele assim, mal, servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Você tinha pouco, e aquilo que você ainda tem de pouco, lhe será tirado. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela moeda, única moeda daquele homem, e entregou para o que tinha 10. Porque aquele que tem mais, vai receber mais. Por que disso? Por quê? Deus foi injusto? Olha para cá, irmãos, preste atenção, porque isso é muito sério. Às vezes você está sendo roubado e não está sabendo disso. Por quê? Deus foi injusto, tirou daquele que tinha só uma. E entregou para aquele que tinha 10 e depois granjeou mais 10. Deus foi injusto, irmãos? A gente sabe que Deus não é injusto. Só que a gente sabe também que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso apego aqui, o que nós temos colocado dentro do nosso coração.
A boca fala do que o coração está cheio. E se seu coração estiver cheio de ganância, olha, é estranho falar isso, né? Porque aquele garoto tinha só uma moeda, mas ele estava ganancioso por causa de uma moeda. Ele estava adorando mais uma moeda do que o provedor das moedas. Todas as vezes que você adora mais a coisa do que o Criador, você está adorando a Mamon. Escute o que eu estou te falando. Você está deixando de adorar a Deus para adorar Mamon. E uma hora, Mamon vai te pegar na esquina. De uma hora ou de outra, de uma forma ou de outra. Ou vai ser um gasto inesperado, ou vai ser uma farmácia, ou vai ser um carro, ou vai ser alguma coisa. Uma hora vai te pegar. Agora, quando você decide adorar a Deus até com as suas provisões, e tem um coração grato, e entende que tudo que você tem hoje vem de uma única fonte chamada Deus. Quando você entende que Deus é o provedor e você faz aquilo que Ele te manda fazer, Ele vai te dar as condições de aumentar aquilo a 30, a 60 e a 100 por um. Eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar para pagarmos o aluguel esse mês, não tem dúvida. Só que você precisa ter essa consciência. Que você está sentado num lugar que hoje é pago por você mesmo. Você é o ajudador dessa obra. Deus é o provedor total dessa obra, mas você também é o provedor. Você é o que ajuda a obra também. Deus te sustenta para você abençoar a obra de Deus. Se você está sendo abençoado aqui, como eu perguntei, quem está sendo abençoado? Todos levantaram a mão. Então, se você está sendo abençoado, por que não ajudar a obra do Senhor, irmãos? Por que não ser fiel? Muitas vezes você está retendo algo que não deveria reter. Só que como aconteceu na época de Pedro, Ananias e Safira, uma hora pode ser cobrado de você isso. Não entenda isso como se fosse uma repreensão do pastor. Não, não é não. É só um alerta. Para que o diabo não te roube a tua bênção. Hoje você está num dia de ceia, irmão. Se você não fez o que deveria fazer, peça perdão ao Senhor e faça. Porque não adianta nada você pedir perdão e continuar do mesmo jeito. Não adianta você pedir perdão ao Senhor e continuar fazendo as mesmas coisas. Mês que vem você está fazendo a mesma coisa. Por que você está tomando ceia então? Por quê? Se você está mentindo para Deus, você está roubando a Deus. Malaquias 3,10 diz: o homem então roubará a Deus? Em que nós te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Muito claro. Só não vê quem não quer. Roubo também não vai para o céu, não. Roubo, você precisa se arrepender. Deus está falando com você nessa noite, então entenda isso que é um recado para você nessa noite. É para a igreja, deste lugar aqui, sim, irmãos. Se eu faço parte daqui, é para mim, é para você. O Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. Aquele a quem Ele ama. Mas se você continuar nesse erro, uma hora pode ter problema. Ananias e Safira não queriam ter problema, mas tentaram enganar ao Senhor. E Pedro olha para ele e diz assim: por que vocês deixaram o seu coração ser invadido por Satanás? Por quê? Irmãos, o Senhor não quer hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Vem do termo Hipócrates, rei do teatro. Ele não quer hipocrisia. Ele quer um coração puro, sincero, fiel a Ele. Porque são esses que o Senhor procura. Você ficou um mês inteiro sem receber nada, você não precisa dar dízimo. Você não precisa dar oferta. Você não precisa dar primícia. Você recebeu? É seu dever fazer isso. Dar dízimo, da oferta e da primícia. É seu dever. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você quer fazer ou não, aí é uma questão sua, mas hoje, se você não sabia, você está sabendo disso. Se você está retendo,
É uma responsabilidade sua, é você com Deus. Depois não venha reclamar das circunstâncias, daquilo que acontece. Desculpa a sinceridade, irmão, mas eu fico assim, às vezes, pensando, tantos anos ouvindo a mesma palavra, a mesma coisa, e a gente continua errando. O que a gente quer? A gente quer o quê? Infelizmente, irmãos, hoje tudo aqui, se a gente não tem, né? Ontem a gente esteve aqui orando, pedindo ao Senhor que nos dê um local próprio. Mas infelizmente hoje nós ainda não temos um local próprio, nós temos que pagar aluguel. Infelizmente. Isso se paga com dinheiro, não é com capim. É com dinheiro. Então assim, se eu vi as minhas filhas aqui dando o seu dízimo, a mesadinha que elas recebem, pegaram lá, separaram, veio para mim perguntar: pai, você tem um troco para eu dar o meu dízimo? Irmão, é assim que se faz. É desde pequeno. Não é uma coisa que eu faço esporadicamente. Uma vez na vida. Não, irmãos, é aquilo ali. É compromisso com Deus. Você não quer que Deus te abençoe? Você não quer que Deus abençoe sua família, sua descendência, seus filhos, seu trabalho? Mas Deus quer ver de você um compromisso com Ele também. Deus quer ver isso na sua vida. Entenda que hoje o Senhor está falando com você e comigo, para a gente ser fiel, porque Ele sempre vai ser fiel conosco. Amém? Fernando. Vamos estar de pé? Vamos ler a palavra? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do teu filho, Senhor, o diácono Fernando, na condução da tua palavra, Espírito Santo. Nós sabemos que tu estás presente nesse lugar, porque aonde a verdade impera, Senhor, tu ali estás, Senhor, pois tu és a verdade, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E só a vida, Senhor, quando tu estás presente, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. E te pedimos, Senhor, que nessa hora tu venha usar o teu filho com graça, com poder. E que ele não venha falar de si mesmo, Senhor, mas ele venha falar daquilo que vem do teu trono. Senhor, da tua vontade. Estende a tua mão sobre ele e abençoa o teu filho, Senhor. Pois nós também já o abençoamos nessa hora. E oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz. Vocês sabem, eu falo sempre, né? Eu repito de novo, que para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? E é incrível quando Jesus fala conosco, né? E eu costumo dar título, né? Mas não sou eu que dou. É o Espírito Santo que fala, né? E o título de hoje é Ir a Jesus. Quem quer ir a Jesus hoje? Hein? Nós já falamos aqui de ser abençoado, né? Todo mundo levantou a mão, né? Então nós temos que ir a Jesus, né? Essa é a mensagem de hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14, 29. O Marcos está mais rápido que eu já dei a dica para ele ali. Eu gosto de ler a minha versão, por isso que eu insisto aqui, tá? Uma passagem muito conhecida, né? Mateus 14, 29 diz assim: Jesus disse:
venha. Foi o que Jesus disse. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Amém? Pode se sentar. Qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Venha. Qual a palavra de Jesus para nós hoje? Venha. Jesus está te aguardando. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi até Jesus. Tinha um desafio, tinha uma barreira, tinha uma circunstância, mas Pedro não pensou. Pedro teve um momento de fé. Ele olhou nos olhos de Jesus e ele saiu daquele barco, né? E um pouquinho antes, Pedro fala: se é tu, Jesus, né, peça que eu venha para ti, né? Ou seja, provavelmente Pedro naquele momento já estava cheio do Espírito Santo. Jesus, sabendo disso, deu uma ordem a ele: venha. Olha que palavra simples, venha. Jesus não precisa fazer nenhum milagre na vida de cada um de nós. Jesus precisa só dizer para você: venha. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele está de braços abertos. Ele fala que a mão dele está estendida, aguardando para te abençoar. Mas onde eu estou? Né? Onde eu estou? E é incrível. Não sei se vocês sabem, eu estava vou falar férias, né? Nós fomos buscar o Gabriel em São Paulo e resolvemos parar em Angra alguns dias. Fazia muitos meses que a gente não ia, né? E o apartamento está lá e a gente precisa de vez em quando aparecer, né? O dono precisa aparecer de vez em quando, né? E nós fomos lá e pegamos uma semana assim abençoada, muito sol, mas muito sol. Dias lindos, de terça a sexta-feira, dias lindos. Sábado, né? Desculpa, hoje é domingo, sábado. Estou até meio perdido no tempo aqui, tá? De terça a sábado, dias lindos. E você saía naquele mar, e você entrava com o barco naquele mar, e estávamos só nós. Não tinha uma outra pessoa, não tinha um outro barco andando. Inverno, né? O pessoal não sai de barco. Naquele mar imenso. E naquele lugar imenso, você podia sentir a presença de Deus. Você olhava para aquilo e falava: gente, como é que pode? Como é que pode ser tão perfeito? Como é que a maré pode mudar? Pra vocês terem ideia, a maré varia tipo assim 1 metro. Mas em julho ela chega a variar quase 2 metros de diferença. Você vai entrar no barco, você quase que tem que saltar para entrar dentro do barco. Ali onde a gente tem o pier do apartamento, é mais ou menos 4 metros, estava com 2 metros de altura só de água. Raso, dava para você andar ali. Um lugar que normalmente é mais fundo, né? Como é que muda? Aí chega o final do dia, a gente saiu alguns dias mais tarde, porque a gente queria curtir o fim da tarde, né? E a gente saía mais tarde e olhava aquele sol se pondo, e sol se pondo, e sol se pondo. E de repente aquele vermelho, aí o céu inteiro ficava colorido de rosa, e a água ficava inteira colorida de rosa. Aí você ainda tinha mais uns 40 minutos de luz ainda, você conseguia voltar, andando assim devagarzinho com o barco, só andando assim, voltando para casa. E chega a noite, a lua nasce bem na frente assim do apartamento, ó, bem na frente a lua. E uma lua enorme, vermelha, né? Segundo a explicação do meu neto, é porque no inverno, né, você sabe que o sol muda, né, a direção, né? No inverno e no verão, ele muda em graus, né, na nossa posição que a gente tem aqui. E a explicação do meu neto é que ela estava amarela porque ela estava em linha com o sol. Então o sol refletia ainda, mesmo que já de noite, né, tinha sol refletindo junto à lua. E ela ficava com aquele amarelo enorme, né? Quem pintou tudo isso?
Quem preparou tudo isso para nós? Pede para a ciência explicar, né? A gente tem uma música incrível aqui que fala: ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. E Deus está falando para a gente hoje: venha, venha. Se nós formos em Marcos 10, outra passagem muito conhecida, no verso 50. Diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou. Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Verso 50. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. O que você quer que eu faça? O que Jesus perguntou para ele? Jesus às vezes tem uma ironia assim, com uma sabedoria incrível, né? O que ele quer que faça para você? Né? A pessoa é cega, não consegue ver. E a Bíblia diz que ele jogou a capa, levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus. Em Lucas a gente viu: venha. Esse homem foi. Ele foi até Jesus. E Jesus perguntou para ele: o quê? O que você quer que eu faça? Parece sarcástico, né? Parece irônico, né? Se ele era cego, o que Jesus perguntou para ele? Mas Jesus é assim. Jesus, ele não arromba a sua porta. Jesus, ele não vem aqui e sopra essa igreja e derruba o telhado para que a gente possa precisar arrumar dinheiro para consertar. Não. Jesus nos dá a oportunidade de ajudar. Deus nos dá a oportunidade de manter. Porque Ele pergunta para você: o que Ele quer? O que você quer que eu faça? Se nós formos para o livro de Lucas, só andar para a direita. No verso 8. Desculpa, Lucas 8, verso 40, não é 8 não. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que lhe fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Jairo foi até Jesus. Jairo passou a barreira do preconceito, porque ele era um homem da sinagoga. Ele atravessou as multidões e ele foi lá e se prostrou aos pés de Jesus. Ele se atirou aos pés de Jesus, né? Quando você se atira aos pés de Jesus, é porque você está extremamente constrangido. É porque você já tentou de tudo. Você já foi em todos os lugares possíveis para achar aquela solução do problema que você quer resolver. E você encontrou a pessoa certa. Venha. Vá até Jesus.
e se prostre perante Ele. Foi o que Jairo fez. Muitos foram a Jesus. Eu selecionei esses 3 aqui apenas para mostrar para vocês o caminho. Mas muitos foram abençoados. Muitos, muitos. Se você for pegar as bênçãos que Jesus fez na Bíblia, a gente vai ficar aqui falando acho que uma semana sobre isso. Sobre os feitos de Jesus. Agora eu pergunto para vocês. O que todos esses tiveram em comum? O que essas pessoas tiveram em comum? Vou responder para vocês. Eles tiveram em comum a ação de ir a Jesus. Essa é a primeira coisa. Nós temos que caminhar. A Bíblia fala que não adianta a gente olhar para trás e largar a mão do arado. Imagine se o pastor e a pastora largam a mão desse arado aqui. Onde nós vamos? Jesus uma vez não estava reunido com os apóstolos e perguntou o que diziam sobre ele, né? E ele perguntou e falou: se vocês quiserem sair, pode sair. Qual foi a resposta? Para onde iremos? Se só tu tem o poder de salvação. Se só tu nos ama. Se só tu é capaz de nos entender e nos dar a graça que precisamos. Então, eles tiveram primeiramente a ação de ir a Jesus, né? Eles se levantaram, eles foram a Jesus, eles procuraram por Jesus. E eles também, o que eles têm em comum aqui, é que eles entenderam que em Jesus eles poderiam achar a solução daquele problema, né? Ou porque eles ouviram falar, ou porque alguém fez o ID e mostrou. Seja o que aconteceu, mas eles creram naquilo. Mas eles tiveram uma coisinha muito importante. Eles tiveram fé. Fé, essa palavrinha, ela é poderosa. A Bíblia não fala que se nós tivermos a fé de uma sementinha de mostarda, já mostrei aqui em outras oportunidades uma sementinha. Se eu mostrar aqui, vocês não enxergam, porque não tem como segurar uma sementinha de mostarda, a não ser com uma pinça, de tão pequena que ela é. Vocês já viram a árvore? A árvore é monstruosa. Como é que uma árvore monstruosa pode nascer de uma sementinha desse tamanho? Então eles agiram. Eles entenderam que Jesus era a solução. Eles tiveram fé. E nós temos, né, a gente sabe isso, que nós temos muitas formas de ir a Jesus. Muitas formas. Nós podemos ir a Jesus para pedir por alguma coisa. Ó, Senhor, passando essa necessidade, cuida disso, cuida daquilo, né? Minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha família. Nós podemos ir a Jesus para pedir. Não há nenhum problema em pedir. Mas nós também podemos ir a Jesus para agradecer. Graça te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Graça te damos, Senhor, por esse amanhecer. Graça te damos pelo que nós comemos hoje, Senhor. Graça te damos por essa igreja, Senhor. Graça te damos pelos nossos pastores, Senhor. Graça te damos. Nós podemos ir a Ele também para agradecer. Nós podemos ir a Ele também para glorificá-lo. Senhor, Tu és o nosso Salvador. Toda honra e toda glória lhe damos, Senhor. Senhor, não quero servir a Mamon, Senhor. Quero servir a Ti. Senhor, não quero ser frio, Senhor. Quero ser quente. Porque a gente sabe, né? O que é ser morno, né? Uma palavra difícil, né? Que Deus vai te regurgitar, né?
Então nós podemos ir para glorificá-lo. E nós podemos ir também a Jesus para dar honra a Ele. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de dar honra a Ele. Se você tiver no seu entendimento, se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender do que está acontecendo de mal com você, e você conseguir ceiar, você está dando honra a Ele. Porque essa ação de ceiar pode ser um culto, né? Qualquer igreja faz uma ceia, né? Tem umas que fazem em todo sermão, tem uma ceia, né? Nós fazemos aqui uma vez por mês, segundo domingo do mês, porque Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou. E se Jesus nos ensinou, nós temos que fazê-lo. Existem mais de 2.000 promessas para nós dentro da Bíblia. Quantas você conhece? Quantas você já experimentou? Quantas Jesus já lhe deu? Nós precisamos ter esse entendimento, né? Nós temos um momento de ceia, é um momento de dar honra a Ele. Nós temos um momento de oferta, é a hora de dar honra a Ele. Nós temos um momento de dízimo, é a hora de dar honra a Ele. Nós temos um momento de primícias, é honra de dar, é hora de dar honra a Ele. As mínimas coisas, no nosso louvor, no nosso chegar, no nosso preparar, aqui é a casa do Senhor, é um momento de honra para Ele. E cada um de nós tem a sua história. Jesus não trata comigo o que Ele trata com a Rosângela, não trata comigo o que Ele trata com vocês, porque cada um tem a sua história. Você sabe como você chegou a sentar aqui nesse lugar hoje. Geise falou aqui no começo, quase que ela pregou que eu ia falar, né? Que ela falou, se você veio aqui é porque Deus quer falar com você. Se eu estou aqui é porque Deus quer falar comigo hoje, né? O pastor orou para que o Espírito Santo falasse conosco hoje, porque cada um tem a sua história. E Deus conhece, Jesus conhece a sua história. Às vezes, eu não vou falar nós, né? Vou falar o diabo nos engana em algumas situações, né? Porque ele acha que aquilo que você faz de errado não chega aos céus, porque isso interessa a ele. Interessa que você mantenha o seu pecado, interessa que você não faça as coisas certas do jeito que a Bíblia nos pede para fazer, porque isso dá força para ele dentro da sua vida, dentro da minha vida. Mas é um engano nosso, porque nós achamos, né, que Deus Todo-Poderoso não sabe o que está acontecendo. Deus já sabe para onde você vai, Deus já sabe o que vai acontecer com você. Mas nós temos que buscar isso, porque Jesus falou aqui, venha. Então nós temos que ir, nós temos que caminhar, nós temos que andar para frente. Tenha certeza, olha o que eu escrevi aqui. Tenha certeza de que se você está aqui hoje, não foi por um acaso. Não foi por um acaso. Eu não estou aqui hoje por causa de um acaso. Sabe por quê? Porque acaso são coisas que acontecem por uma coincidência. Meu neto foi brincar com um menino que estava na praia e o menino chamava Guilherme, o nome do pai dele. Isso é uma coincidência. Isso é um acaso. Agora, acasos com Jesus são planos perfeitos. Para pensar isso. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, às vezes acontece alguma coisa no seu dia, às vezes acontece alguma coisa que Jesus preparou para você.
para você estar com Ele, para você reconhecê-lo, para você entendê-lo, para você pedir, para você agradecer, para você glorificá-lo, para você dar honra a Ele. A gente fala de Jesuscidência, né? Mas não são planos perfeitos. Se Deus lhe trouxe aqui hoje, é porque Deus tem um plano perfeito para você. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já contei a minha história aqui, eu não vou repetir, né? Já falei que cada um tem uma história. Mas eu vim de São Paulo para cá, perdido. Meus amigos até hoje, eu encontrei com os nossos amigos aí, uns amigos de infância, estiveram aqui em casa. Pessoas que eu não via há mais de 20 anos, né? Que eram amigos meus. Pessoas perguntam, Fernando, o que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar aqui em Itaipava? Né? E a resposta é uma só. Foi Deus que me trouxe. Porque quando você anda naquelas águas que o Emanuel conta aqui, né? Você pode molhar no tornozelinho, você pode molhar no joelho, você pode molhar na cintura, mas a hora que a água chega mais ou menos por aqui, ó, você não tem mais controle. Você não tem mais controle, porque o rio flui e você é levado. Você é levado. E Deus quer que aconteça isso com cada um de nós. Que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé de mergulhar nesse local profundo, nesse rio profundo e ser levado por Ele. Para onde Ele quiser. Eu falo para a Rosângela, a gente tem uma casa aqui, tem um apartamento, tem isso, tem aquilo, não é nada nosso. Para onde que eu vou levar isso? Estava assistindo esses dias com o Gabriel alguns filmes aí e aparece aquelas pirâmides do Egito. Vai lá ver o que os caras levaram lá. Tem lá, abre lá, tem ouro, tem joia, tem lá sei o que. Eu nunca fui para o Egito, nunca me interessei. Deve ter muita coisa, né? Tem tudo, né? Dentro dessas pirâmides, né? Que eles levavam para onde? Né? Levavam para lugar nenhum. Mas são planos perfeitos. Acredite nisso. Escreva isso no seu coração. Que Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Pedro, como nós lemos acima, foi o único homem que eu conheço que andou sobre as águas. A Bíblia não fala de mais nenhum outro que andou sobre as águas. Mas esse mesmo Pedro, presta atenção ao que o Espírito falou comigo, mas esse mesmo Pedro que andou sobre as águas, negou a Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Vamos abrir? Está no livro de Marcos, 14, no 66. 66 diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. 67. E vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? 68. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. 69. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. 70. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar:
não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Verso 72. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Mesmo o homem que teve fé e andou sobre as águas, negou Jesus naquele momento. E quando ele entendeu o que Jesus havia dito para ele naquele momento, ele se pôs a chorar. Nós podemos cair? Claro que nós podemos cair. Qualquer pessoa pode cair. Por mais santa que a pessoa se ache. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que caminhar. Nós temos que crer nesse Deus que nos prega hoje. Porque Deus quer nos colocar numa posição de que Deus possa verdadeiramente nos usar. Verdadeiramente nos usar. Porque nós somos bênçãos nessa terra, nós somos sal dessa terra, nós somos luz dessa terra, né? Jesus falou várias vezes, né, que Ele era o caminho, a verdade, e que se nós não chegássemos por Ele, nós nunca alcançaríamos ao Pai. E Jesus quer nos colocar nessa posição de que a gente alcance ao Pai. E para isso, nós temos que viver. Nós temos que viver o nosso dia a dia e entender o que Jesus quer para cada um de nós. Jesus pode querer algo para nós dentro dessa igreja. Jesus pode querer algo para nós na sua casa. Jesus pode querer algo para nós na nossa família. Jesus pode querer algo para nós no seu vizinho. Ou seja, naquilo que você convive, naquelas pessoas com quem você se relaciona no dia a dia. Porque se nós não entendermos que nós somos muitas vezes espelho das coisas que acontecem, né? É difícil para a gente trazer uma pessoa para a igreja, é difícil para a gente entender, fazer com que as pessoas entendam o que Jesus fez por nós em nossa vida, se não for pelo nosso próprio testemunho. Mas nós temos que ter esse testemunho. Esse testemunho tem que ser nosso. Eu não falei aqui que cada um tem uma história? Então nós temos que ter a nossa história com Jesus. A nossa história com Jesus é uma história perfeita. É a história de que Deus quer nos colocar aonde Ele quer nos colocar. Nós não cantamos aqui que nós somos como um vaso quebrado, pronto a ser utilizado. Então, nós temos que verdadeiramente descer a casa do olheiro e ser remoldados, muitas vezes. Olha o que aconteceu aqui com Pedro. Depois de tudo que ele passou com Jesus, ele negou Jesus. Imagine você estar numa situação, né? Se coloque aqui na situação de Pedro, que você não acha saída para aquela situação, e você acha que é mais fácil, naquela situação, simplesmente negar, né? Que você é um cristão, ou negar que você frequenta uma igreja evangélica, ou negar que você tem, né, o seu pastor e a sua pastora, né, em cima de você, ou seja, né, depositando a bênção deles para conosco, né? Nós não entendermos isso, fica difícil de nós prosseguirmos. Porque Jesus quer que nós sejamos o quê? Que nós sejamos um espelho dele. Muitas vezes a gente fala que, e é verdade,
Tem hora que você realmente tem que parar e fazer e perguntar para você mesmo, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Porque se você olhar o que está acontecendo aí nesse mundo, gente, eu olho essas crianças, gente, eu acho que nunca a gente passou por uma situação dessa na humanidade. Se usam as crianças para qualquer coisa. Se usa as crianças para escudo, se usa as crianças para liberdade, libertinagem, para qualquer coisa. E isso está muitas vezes dentro da própria escola. Né? Tudo hoje se diz, não, o absurdo maior que eu já ouvi é isso, né? Que as crianças têm que ter a sua própria escolha sobre algumas coisas. Né? É como se homem não fosse homem, como se mulher não fosse mulher. Né? Então é um momento muito complicado. E nós temos que nos posicionar. Nós temos que tomar a frente de muitas coisas e dar a direção certa. Porque a direção, no momento, está muito complicada. João, vamos para João 21. Vamos ler o verso 4, Marcos, por favor. João 21, 4. Jesus, depois de ressuscitado, volta a se encontrar com Pedro. Eu acho que essa foi a primeira ceia depois da ressuscitação de Jesus, eu não sei exatamente. Mas Jesus, ele é incrível. Olha o que está no verso 4. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, olha o que Jesus chama os discípulos, filhos. Quem é que aqui quer ser chamado de filho por Deus, hein? Filho, não é o que nós queremos ser? Filhos. Jesus chama eles de filhos. Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Olha o sarcasmo de novo, olha a ironia de novo. Essa ironia abençoada de Jesus. Jesus queria outra vez trazer um relacionamento para com eles. E eles responderam, não, nós não temos. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixe. Jesus falou, a gente ouviu, a gente obedeceu, a rede está cheia. Agora, Jesus falou, você não ouviu, perdeu a chance. Jesus falou, você ouviu, mas não obedeceu, perdeu a chance de novo. É simples. Jesus falou, você ouviu, você obedeceu, a rede está cheia de peixe. Verso 7. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançado-se ao mar. Ele estava nu, resumindo aqui. 8. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Encheu uma rede a 90 metros da margem. Verso 9. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. Desculpa que deu um pânico, mas eu vou voltar.
Ao saltar em terra, verso 9, ao saltar em terra, viram ali umas brasas, com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus, Deus Todo-Poderoso, quando dá uma bênção para você, quando Ele fala, você ouve, você obedece, Ele prepara o plano perfeito. Não tem rede que vá se romper. Não tem peixe que vai se escapar. Não tem nada que vai acontecer fora do plano de Jesus. É isso que eu chamo de plano perfeito. Deu para entender agora? Verso 12. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Ninguém tinha coragem, porque sabiam que era o Senhor. Verso 13. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Foi uma ceia ou não foi? Repartiu o pão e repartiu o peixe com aqueles discípulos. 14. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Está vendo? Não foi a primeira, foi a terceira vez. Mas acho que foi a primeira ceia. Você sabe o que Jesus quer de você hoje? Quer que você sente à mesa com Ele, porque Ele quer repartir o pão dEle. Ele quer repartir o peixe dEle com você hoje. O peixe que Ele mandou você pescar. O peixe que Ele colocou na sua rede. Ele quer repartir com você hoje. Jesus quer que você se reconcilie com Ele hoje. Entra no seu coração, entra no seu secreto. E se tem alguma coisa que você não se reconciliou com Deus até esse momento, peça agora. Peça agora para o Espírito Santo dar a você o entendimento da reconciliação com Deus. Porque Ele quer repartir o pão e o peixe com você hoje. Não há pecado nesse mundo que Jesus não possa resolver. Sabe por quê? Porque os pecados são desse mundo. Não há problema que Jesus não tenha solução. Peça para Ele. Você já colocou o seu problema no trono de Deus? Eu já coloquei. A resposta que eu tive não era a que eu esperava, mas foi resolvido. Essa é a coisa interessante do trono de Deus. O trono de Deus é justiça e juízo. Então, se você colocar algo no trono de Deus, espere receber justiça e juízo também sobre a sua vida. Porque nem sempre nós estamos certos. Nós achamos, né, que nós estamos certos muitas vezes, mas às vezes não estamos. Mas Jesus pode resolver o seu problema. Não há problema que não haja solução. Problemas desse mundo, que nós chamamos de problemas carnais, e problemas do mundo superior, dos céus, que nós chamamos de problemas espirituais. Vocês estão dentro de uma igreja de cura e libertação. Cura e libertação, ela vai além da carne. Ela vai lá em cima no espírito. O que Deus quer
de verdade conosco é nos transformar. Creia que você é capaz de transformação. Deus quer nos converter. Creia que você é capaz de se converter. O que é ser um convertido? Converter é mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história da minha família. Eu tenho uma filha e um neto, e como Emanuel também aqui já disse, nós não vamos deixar nada da nossa, de trás de nós, da nossa herança passada, vá para com eles. Nós vamos interromper isso aqui agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Porque nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Deus nos converteu. Nós somos convertidos. Paulo, antes Saulo, que ele era um perseguidor de cristãos. Depois de convertido, depois de mudado a história dele, ele se tornou um grande homem usado por Jesus. Ao ponto, dele dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Imagina o dia que a gente chegar a isso. Seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. Jesus quer lhe transformar. Jesus quer lhe converter. Jesus quer mudar a sua e a minha história. É isso que Jesus quer. Então, ó que simples. Mensagem do Espírito Santo para nós. Então vá a Jesus. Vá a Ele. Ele não falou venha? Vá a Ele. Tem uma ação. Entenda que Jesus pode dar solução para a sua vida. Não é para o seu probleminha, é para a sua vida. Jesus pode dar solução para a sua vida. E tenha aquela pequenina semente. Tenha a fé. Porque se você guardar a fé, se você tiver fé, se você pôr a sua fé em prática, tudo isso vai acontecer. Porque Jesus, Ele ama aquelas pessoas que têm fé nele e nas coisas que Ele faz. Ele ama a cada um de nós. E como eu já disse, vou terminar respondendo. Segundo a Bíblia, basta a fé de uma semente de mostarda, uma pequena semente, que pode se transformar numa árvore grandiosa. Deus quer nos transformar nessa árvore grandiosa, cheia de vida, cheia de frutos, que a gente possa semear essa mostardinha em cada um de nós. Amém? Vamos à nossa ceia, porque Jesus já está aqui esperando para repartir o pão e o peixe. Amém? Eu estava sentado ali, e eu lembrei de... Minha cabeça foi lá longe. Deve ter uns... Quantos anos isso? 10 anos. Sei lá. Talvez mais um pouquinho. Um belo dia, na outra igreja, no outro prédio ainda, com outro pastor ainda, ele trouxe um louvor que eu queria trazer para você nessa noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos e meditasse na letra desse louvor.
Deixa o Espírito Santo falar contigo. Se prepare para a ceia. Deixa o Espírito Santo falar com você. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Cante, igreja. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ó Pai, obrigado porque o Senhor está falando com a sua igreja nessa manhã. Uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, lhe estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Desperta, igreja. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Aleluia. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Esse é o chamado do Senhor para a sua igreja. Vamos adorá-lo. Só Ele é digno. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Você, essa igreja. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
sábado seja um sábado que o dono da igreja esteja possuindo você definitivamente. Amém? Amém? Amém. Eu queria trazer esse louvor, irmãos, porque esse louvor fala exatamente aquilo que Deus quer para você e para mim. Ele quer uma igreja, mas não é qualquer igreja, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, dizendo que Deus tem algo para fazer através da sua vida. O que Deus tem para fazer da sua vida? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, irmãos. Esse é o Jesus que nós pregamos aqui nesse lugar, irmãos. Esse é o Jesus que você precisa ter como espelho. Esse é o Jesus que você precisa ser igual. Jesus, ele é aquele que ama o ferido, mas é aquele também que liberta o cativo. Jesus é aquele que se revolta com a injustiça, que não folga com a injustiça, mas folga sim com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não tem algo mais precioso do que conhecer a verdade de Jesus. Irmãos, teve uma época da minha vida que eu amava a mentira. Mas um belo dia, Jesus olhou para mim e disse assim: se você continuar mentindo, eu não vou poder te usar. Quem prova de Jesus, jamais pode voltar a folgar com a mentira, irmão. Mesmo que seja mentira, que você esteja mentindo para você mesmo. Eu não estou falando nem mentira que você vai fazer com o teu irmão, porque essa também é horrível. Mas a pior mentira é aquela que você mente para você mesmo. Deus te chamou para ser alguém no reino dele. E muitas vezes nós estamos impedindo que o agir de Deus venha sobre nós. Nós estamos impedindo. Quando que eu estou impedindo? Quando eu estou folgando com a mentira e deixando a verdade de lado. Sabe, tem um texto que está em João capítulo 6. Jesus começa a falar sobre várias coisas e ele começa a conversar com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos. Nada pior do que ser religioso. Nada pior do que ser religioso. Peça a Deus para você não ser religioso. Porque se você for religioso, você pode crucificar Jesus. Esses homens religiosos foram os que botaram Jesus na cruz. O homem lá lavou as mãos e disse assim: eu não vejo pecado nesse homem. Mas os fariseus olharam para ele e disseram assim: crucificam. Você pode dizer assim: ah, mas eu não sou esse homem. Eu não sou esse fariseu. Eu não estou crucificando Jesus. Todas as vezes que você anda na mentira, você crucifica Jesus. Você leva Jesus ao vitupério da cruz novamente, diz a palavra. Porque você peca e no dia seguinte está pedindo perdão ao Senhor, e então você está levando Jesus de novo ao vitupério da cruz. Esses homens que achavam que sabiam muita coisa, quando Jesus começa a falar de coisas espirituais, ele diz assim: eu sou o pão que desceu do céu.
Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Irmão, isso é muito sério. O que é comer da carne e beber do sangue de Jesus? Todos os meses nós fazemos isso aqui, lembrando do sacrifício de Jesus. Só que isso aqui é só uma lembrança. Jesus não está aqui. Nós estamos lembrando dele. Mas tem muita gente que faz disso aqui um dogma. Uma rosa ungida. Uma água para beber. Uma ceia no mês. Como se isso aqui que você ingerisse agora fosse te dar salvação. Se você não beber do sangue, se você não comer da carne de Jesus, você não tem parte com ele. Olha o que diz. Jesus começa a dizer assim, olha, eles começam a criticar Jesus porque ele começa a falar esse monte de coisa e as pessoas ficam nervosas quando Jesus fala coisas que não se entende. E Jesus para deles e fala assim, parem de me criticar. Pode ler lá, João, capítulo 6, versículo 43. Para de me criticar. E ele começa a dizer assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Né? Vem a mim. Vem a mim. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Nós estamos aqui todo domingo de manhã, irmãos, aprendendo a palavra. Se você não aprender a palavra do Senhor, você não vai ao Senhor. Jesus fala, vem a mim. Mas se você não reconhecer Jesus, você vai fazer como aqueles discípulos que quando viram Jesus chegando na madrugada, pensaram que era um fantasma. É um fantasma. Quem é esse aí no mar? É um fantasma. O único, o maluco, o doido. Disse assim, não, é Jesus. Senhor, se for tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus não chamou? Jesus diz de novo, vem. E ele salta do barco, irmão, e anda sobre as águas. Sabe o que Jesus está querendo fazer com você? Que você rompa os seus limites. Que você consiga romper os seus limites. Todos nós sabemos quais são os nossos limites. Não venha me dizer que você não tem, porque todos têm. Eu tenho, todos têm. Jesus está chamando você para romper os seus limites. Saia da mesmice. Saia do conforto do seu controle. Ah, se eu fizer isso, sabe como é que vai ser, né? Se eu agir dessa forma, eu perdi o controle. E é para perder mesmo, irmão. É para pular no mar. Ah, mas o mar está revolto. Pula! Se Jesus mandou, pula! Para de se relacionar com Deus através do seu raciocínio. Para! Não é no natural que você vai ter o poder de Deus na sua vida. É no sobrenatural. É além, é além. Enxerga Jesus, pelo amor de Deus. Vê quem é Jesus na sua vida. Porque os fariseus não enxergavam. E nem queriam enxergar. Porque tinha muita coisa em jogo. Você entende? Tinha muita coisa em jogo. Tinha o poder. Tinha a posição. Teve um tempo que eu me importava com posição. Eu queria ter uma gravata no pescoço.
Eu queria ter um terno. E eu queria pregar. Porque eu achava que isso era o máximo. Mas eu achava também que era normal. Além de fazer isso, de ter uma gravata e um terno, eu achava que eu poderia mentir. Até que um dia que eu ouvi a voz daquele que me chamou. E eu nunca mais, irmãos, nunca mais quis conviver com a mentira. Não quero mais, não vou. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, comer da carne de Cristo, beber do sangue dele, é renegar o mundo que está ao seu redor. Renegar a sua natureza, o seu desejo. Eu tinha tanta coisa para fazer, irmãos. Tanta coisa. Obrigado. Tanta coisa para fazer. Mas eu conheci alguém que é maior do que isso. Alguém que me apresentou algo que tem valor. Não uma coisa que tem preço. O que tem valor para você? Realmente, fala aí. Fala aqui para você. O que tem valor? Jesus, da mesma forma que falava com aqueles fariseus, hoje está aqui falando para você. Da mesma forma, eu sou o pão que desceu do céu. Várias vezes na palavra de Deus, ele traz essa analogia, né? Quando o povo estava lá no deserto, desceu o maná. Mas agora ele está dizendo assim, não precisa mais descer o maná, porque eu estou aqui. Eu sou o teu sustento. Eu sou o que te dá energia, o que te dá força, o que te ajuda. Eu sou o socorro, bem presente, no meio da tribulação. Por isso o mar pode estar revolto, o mar pode estar sacudido, né? Uma linguagem marítima. Mas se Jesus mandar você ir, irmão, preste atenção aqui, deixa as crianças, irmãos. Se o Senhor te mandar entrar no mar, entra no mar. Passa de nível, pelo amor de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O teu socorro não pode estar vindo mais dos montes, você entendeu? O monte é muito pouco para você. Não se contente com pouco de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, mas vem do Senhor. É dele. E ele sabe que eu estou falando disso aqui porque ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Não sou eu, não é o meu dízimo, não é você, não é o seu dinheiro, mas é Ele que é o nosso provedor. Várias vezes eu falei e vou falar de novo, essa porta aqui não foi aberta pela minha vontade. Mas se ela está aberta foi porque Deus permitiu que ela estivesse aberta. Se você está aqui nessa noite sentado ouvindo isso, foi porque Deus moveu todas as coisas para você ouvir isso, irmão. Nada acontece por acaso, Deus não fala por acaso, Deus não age por acaso, Deus só faz aquilo que apraz a vontade dEle. E hoje foi a vontade dEle que você estivesse aqui ouvindo, porque o nosso sustento vem de Deus, não vem mais de ninguém, vem dEle.
Mas eu preciso entender que Deus, ele vai olhar para aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue. Vamos ler o texto? Eu sou, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? O mundo não vai entender Deus, irmãos. O mundo não vai entender Jesus. Não se contamine com as coisas desse mundo, porque o mundo não entende essas coisas. Não dá para entender Jesus pensando do mesmo modo que o mundo pensa. Não dá para entender. Você quer ter o sobrenatural de Deus, mas se você não pensar como Ele pensa, você nunca vai chegar no nível de entender o sobrenatural de Deus. Ele vai falar essas coisas para você e você não vai entender, mas Jesus está querendo que você entenda que Ele é o nosso provedor. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Não terão vida em si mesmos. Sabe o que acontece, irmão? Tem um bando de morto-vivo dentro das igrejas. O que é ter vida? O que é ter vida? Ter vida é você balançar o braço, gritar, cantar. Isso é ter vida? Ter vida é ter Jesus. Ter vida é ser como Jesus. Ter vida é andar como Ele andou. É fazer o que Ele fez. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A permanência de Jesus em nós depende desse ato, irmãos. De ter comunhão, koinonia. O que é koinonia? Nós falamos hoje de manhã aqui. Koinonia é quando você tem uma fusão. E você não enxerga mais quem é um e quem é o outro. Se você está em comunhão com Deus, em koinonia com Ele, eu tenho que me parecer com Jesus. Eu tenho que ser como Ele aqui na terra. Ah, mas é muita responsabilidade. Mas é assim que está escrito. É assim que a palavra é. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha isso, irmão. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando eu li isso aqui, quando eu li essa parte, o Senhor falou assim: descansa, meu filho. Porque aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, irmãos, o homem pode até ficar nervoso, mas o Espírito do Senhor traz vida e o acalma. Essa noite é uma noite de alegria, porque nós nos lembramos daquele que nos deu esperança, aquele que nos deu o acesso ao Pai de novo. Jesus está aqui. E eu queria que você entendesse isso. Não é por acaso que você veio nessa noite aqui, não.
Não é por acaso que você ouviu o que ouviu. Mas Jesus está aqui, falando conosco mais uma vez. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos estar de pé. Da mesa do Senhor, amém? Tem um louvor aí, Marcos? Aleluia, Senhor. Adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Por ter se entregado por nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Oh, Senhor. Adota o abandonado, faz dele Aleluia. seu filho. Graça, receba da graça. Aleluia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Aleluia. Esse é o pão que desceu dos céus. Aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Aleluia. Oh, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, pela mesa que tem colocado diante de nós, Senhor. Mas te bendizemos ainda mais, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Pelo sangue vertido, Senhor. Pela carne do teu Filho dilacerada naquela cruz, pela nova aliança que Ele escreveu, Senhor, com o seu sangue, Pai. Nos ensina, Senhor, a comer do teu corpo e a beber do seu sangue, Senhor. Nos ensina, Senhor, a permanecer em Ti, Senhor, para que Tu permaneça em nós, Pai. Nos dá o desejo, Senhor, de nos alimentarmos, Senhor, de Ti, Senhor. Senhor Jesus, receba da graça, da graça, da graça de Deus. Receba da graça do Senhor. Receba da graça do Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor, irmão. Louve ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Levante o seu pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo,
que é partido por vós, e fazer isto em memória de mim. Senhor, aqui está o pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Pai, que tu venha nos trazer o entendimento, Senhor, do que é ser corpo, do que é participar, Senhor, do teu corpo, Senhor Jesus, fazer parte da tua igreja de verdade, Pai. Que em nome de Jesus nós tenhamos esse entendimento nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Semelhantemente também depois, podeis comer o seu pão. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: levante seu cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, aqui está o cálice, Senhor, que representa o sangue de Jesus, vertido naquela cruz por nós, onde Ele nos deu uma nova aliança, Senhor, contigo, Pai. Nós te pedimos, Pai, que Tu venha trazer de volta, Senhor, o entendimento do que é ter uma aliança contigo, Senhor. Uma aliança não se rompe, uma aliança não se quebra. Senhor, uma aliança é eterna, Senhor. Traz, Senhor, isso ao nosso entendimento e nos faz, Senhor, enxergar o mundo sobrenatural, para que possamos, Senhor, ser cheios da Tua presença, Senhor. E nessa noite, mais uma vez, a Tua aliança, Senhor, seja sobre nós. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do cálice. Te adoramos, Senhor Jesus. Te bendizemos, Deus. Manifesta alguma coisa aí, irmão. Dê glórias ao Senhor, porque Ele é digno. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Dê glória ao Senhor. Receba da graça. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Papai. Te adoramos, Espírito Santo. Odre raso de country amasso de manai. Edre country somanassi de manai. Odre amasso de country amasso de mai. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nos dobramos diante do Teu poder, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Lavando as vestes
pés da culpa. Graça, receba da graça. Te adoro, Senhor. Graça, receba da graça. Eu te amo, Jesus. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Adota o abandonado, faz dele seu filho. Graça, Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. graça, Aleluia. Aleluia pela tua graça, Senhor. Aleluia pela tua graça, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Te adoramos nessa noite, Pai. Te bendizemos pelo Deus Todo-Poderoso que tu és, Senhor. Que pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, Senhor. Nessa noite, Pai, nós te adoramos, te honramos, te bendizemos, Papai. Porque só tu nos conheces, Senhor. Só tu sabe da nossa história, Senhor. E só tu sabe como mover, Senhor, todas as coisas para que estejamos na tua presença, Pai. E que nessa noite, Senhor, tu se sinta honrado, Senhor. Que tu se sinta alegre, Senhor, ao olhar para cada um de nós. E que, Senhor, Deus amado, tu venha derramar sobre a tua igreja, Senhor, bênçãos incontáveis, Senhor. Senhor, te adoramos, te bendizemos, Pai. Te pedimos também que tu continues, Senhor, conosco durante toda essa semana. Coloca, Senhor, os teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor. Anda conosco, Senhor. Nos faz aprender mais de ti e nos faz, Senhor, ter mais intimidade contigo, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem algum recado? Irmãos, nós estamos continuando com a loja de oração. Lembre-se de estar orando, né, pelos motivos de oração ali escritos e também pelos seus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.